Está começando mais um Palavra e Louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tema: aonde eu quero ir? Episódio de hoje: aonde eu estou, mundo. Fica aquele lembrete, se você ainda não escutou as últimas mensagens, eu peço por gentileza que você pare esse áudio, escute os outros devocionais que os irmãos fizeram com muito carinho e depois retorne para esse. Então vamos estudar um pouquinho. Estamos aqui no mundo, por enquanto, se não partirmos logo ou até Cristo voltar e nos levar. Então gostaria de ler 1 João, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que o Senhor deixa bem claro aqui que nós não devemos amar o mundo, não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui, fala nesse versículo 15, deixa bem claro, que se amarmos o mundo, o amor de Deus não vai estar em nós. Então, o Senhor deixa bem claro que não devemos amar o mundo, não devemos amar as coisas que há no mundo. Então, o Senhor deixa bem claro a concupiscência. O que seria a concupiscência? Essa forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. O que seria isso? É de fazer algo que não agrada a Deus. É de fazer algo que só nos agrada. Então, essa vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, isso não vem de Deus. Mas isso são coisas do mundo, o pecado em si. A pessoa ser soberba, a pessoa querer alimentar sua carne com os desejos pecaminosos. Então isso é algo que não vem de Deus. Então o Senhor fala, que tudo isso aqui realmente vai passar, assim como a nossa vida tem passado. E como o mundo, como as coisas estão cada vez mais aceleradas, só prestarmos atenção. Mal começa o dia, daqui a pouco o dia já encerra. E realmente, até essas coisas da vida vão passar. A pessoa hoje ela tá nova, daqui a pouco a pessoa tá velha. Mas se permanecermos no Senhor, fazendo a vontade de Deus, isso sim vai permanecer eternamente. Assim como não podemos servir a dois senhores. Se servirmos um Senhor, vamos desagradar o outro, Assim como fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como a pessoa servir a Deus e às riquezas, Não tem como a pessoa amar o mundo e amar a Deus, amar as coisas do mundo, amar as práticas que não agradam a Deus, e estar com Deus. Não tem como. Agora, fazer a vontade de Deus, mesmo estando nesse mundo decaído, sim, tem como fazer isso, porque isso vai ser permanente, Vai durar eternamente com o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Isso sim. Então, o Senhor falou essa questão do mundo, Estamos aqui de passagem, mas e depois daqui? Aonde queremos ir? Queremos um dia estar na glória de Deus com o Senhor. Assim pedimos a sua misericórdia, porque sabemos que não somos merecedores, mas através do sangue de Jesus, através do sacrifício na cruz, Ele nos abriu a porta do céu para um dia estarmos com Ele. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, mesmo nesse mundo, um mundo difícil, Um mundo cheio de atrativos, um mundo que a todo momento quer nos cobiçar, a todo momento quer nos tirar da presença de Deus. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê coragem para permanecermos firmes, fazendo a sua vontade, porque a vontade de Deus permanece para sempre. E também que o Senhor nos ajude a lutarmos, em meio às trevas, também sermos luzes em meio às trevas. Que Deus abençoe cada um de nós.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos estudando Aonde Quero Ir. E o episódio segundo é Este lugar me faz mal? É mal? Eu gostaria que você deixasse de lado alguns apegos que você tem, ou talvez que você olhasse de fora do lugar onde você está, de fora de todo o cenário que você tem ao seu redor, e que você meditasse a respeito disso. A palavra de Deus fala de vários momentos onde homens decidiram tomar a decisão de ir para lugares com base no que eles viam, ali seus olhos viam. Não totalmente durante um momento de observação, mas ah, do que eles achavam do lugar, do que a paisagem mostrava a eles. Exatamente, o cenário ali desenhado. Mas não a construção dele. Acho que vem à cabeça de todos o exemplo de Ló, em Sodoma e Gomorra. Ele olhou para as campinas verdes que pareciam, uou, que lugar incrível para se viver. Aqui realmente é o lugar perfeito. Mas ele só estava olhando a paisagem de fora, não estava analisando como eu estou pedindo para você fazer. Analisando de fora tudo o que aquilo traz, poderia trazer. E assim, é importante a gente meditar nisso. Gostaria que você fizesse isso com a sua vida. Seja o que você está vivendo no dia de hoje, na sua casa, no seu lar, seja qualquer outro caminho, qualquer outra paisagem, em que você tem um cenário, mas você conhece a construção daquilo ali tudo. Como que aquilo tudo ali é construído? Muitos de nós temos dificuldades porque em nossos lares é difícil a gente dizer que o nosso lar é um lar ruim, ou que não está fazendo bem pra gente. Ou o nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão, ou o lugar onde nós ficamos com os nossos amigos. Mas eu gostaria que você meditasse nisso. A história de Israel é muito dentro disso. A gente vê que Deus dá a eles a oportunidade de voltar a Canaã. Deus falou: a terra é de vocês, eu dei a Abraão, Isaac, Jacó, José. É de vocês. Entrem e façam o que eu estou pedindo. Expulsem todos os povos. Expulsem. Não é para ficar ninguém entre vocês. Aqueles povos, eles são povos maus. Os povos de Canaã eram maus mesmo. Muitos acreditam que foram os povos mais maus, assim, no sentido de idolatria e coisas assim, culturalmente falando, longe de Deus. Tanto que já na época de Abraão, Deus fala: o mal deles ainda não subiu totalmente, mas todo o mal que eles fazem, tudo, isso está subindo a mim, e eu vou pedir para que vocês tirem eles de Canaã. Vai ser dado a vocês essa terra. Nós então lemos Juízes capítulo 1, quando a gente pega, e aí é falado de versículos 27 em diante, né? Vai falando sobre os povos. Manassés não expulsou os habitantes. No versículo 29, Efraim não expulsou os cananeus. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. E assim por diante das outras 7 tribos que são faladas aqui, ou 6. E o Senhor falou, eles são maus. São maus, infelizmente. Eles não são o que eu espero de um povo, né? O povo de Deus, o povo bom. O lugar onde ele está é mau, por tudo que ele é feito, toda a construção. Então, quando se pensava nos cananeus, né? E, e aí você pensa, o lugar onde eu estou é mau? Sim, os cananeus eram maus. O que os cananeus faziam? Quando se falava em cananeus, os cananeus eram o quê? Maus. O povo de Israel sabia disso. Isso é o que é mais triste. O povo de Israel resolveu só viver ali. Se contentou no que estava. Alguns povos realmente resistiram aos israelitas, mas nós sabemos que Deus daria vitória. Mas eles não fizeram nada. Deixaram. Uma das tribos fica presa no vale porque não consegue descer por causa da batalha. Outra, infelizmente, até vence, mas deixa dentro deles os povos. E a gente vê já no capítulo 2, quando está falando, diz assim no versículo 16 de Juízes: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o pilharam. Não era para ter acontecido isso, mas eles fizeram, né? Versículo 17: contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor.
e não fizeram como eles. Então, cuidado do lugar onde você está. Por isso que Deus manda a sua palavra, manda o seu Filho amado para todos nós. Porque onde nós estamos neste mundo, quando ainda não somos cristãos, porque Ele sabe que nossos lares às vezes não tem cristãos, não é com todos, é claro, graças ao Senhor, muitas famílias têm essa bênção de ter mães, pais, irmãos cristãos, mas muitas não. Faculdades onde nós convivemos, precisamos melhorar, né? Nosso currículo, nosso trabalho, são de não cristãos. E sim, são lugares que muitas das vezes são maus. Mesmo que você olhe e fale, não, todo mundo é muito bom, eu sou amigo. Mas esses lugares influenciam a gente, se a gente não tomar cuidado. A gente não vai expulsar ninguém do nosso trabalho, não vamos ficar falando 24 horas de Deus lá, nossa vida vai agir. Não precisa ficar falando. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão. Tome cuidado para você não ser pego pela cultura, pela forma como as pessoas lidam, né, neste mundo com o bem e o mal. Pois não sabemos, o mundo jaz do maligno. Então quando pensamos, este mundo, né, é mal ou é bom? O adjetivo sempre vai ser mal, né? Pelas coisas que a gente vê. Este mundo faz o mal ou faz o bem? Faz o mal, muitas das vezes. E pelo menos tudo no final se resume a fazer mal, infelizmente, nesse mundo. Então, é o que devemos tomar cuidado. Onde eu estou? Para onde eu quero ir? E nós vamos ver que Jesus nos convida ao bem, ao bom. É onde Ele quer que nós estejamos. Nas suas santas igrejas, congregações, na família de Deus. E que a gente não caia como os israelitas, daqui a pouco sacrificando a ídolos, vivendo como se Deus não existisse. É o que Deus espera de nós, que nós consigamos olhar de fora, dê um passo para fora da paisagem, consiga olhar a construção dessa paisagem. Por que ela é daquele jeito? Onde ela vai levar a gente? E que a gente possa meditar nisso. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda, o escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós este nome revela
a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual é Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores adoradores. Ando aqui mais um devocional do tema dessa semana que nós estamos falando onde eu quero ir, né? E a pergunta é bem reflexiva, né? Bem filósofa. Para onde eu quero ir? Né? Eu lembro bem do filme da Alice nos Países das Maravilhas, quando aparece o gato lá e a Alice fala: para onde eu vou? E aí o gato pergunta: para onde você quer ir? E ela falando: eu não sei. Ele falou: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí a pergunta que vem para você: aonde você quer ir? Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é, de fato, aquilo que você quer para o seu fim? E aí a gente entra no tema de hoje. Se o mundo é o caminho errado, então qual é o certo? Nós olhamos para o mundo e o mundo ele cria suas próprias leis. Eles criam suas próprias conclusões, eles criam suas próprias decisões, eles votam em cima dos próprios pensamentos. Mas isso não quer dizer que é o certo. Pense comigo. Né? Se a gente faz uma simples votação, onde eu coloco uma verdade e uma cobiça, no sentido em que a gente vai votar. Quem concorda que a água é molhada? Talvez muitos levantariam a mão e falam: não, é porque é verdade, a água é molhada. E aí eu perguntaria: se eu der R$100 para alguém, quem discordaria que a água é molhada? Talvez alguns abaixariam a mão. Né? Aí eu talvez aumentaria o preço e falava: eu dou R$1.000 para quem discordar que a água é molhada. Mais pessoas abaixariam a mão. E eu falo: eu daria R$100.000 para quem abaixasse a mão e falasse que a água não é molhada. Né? Talvez a gente olhasse para ali e o número ia diminuindo. Porque aquilo não tem um valor para você aqui assumir aquilo. Porque você não acredita que aquilo não vai te afetar em nada. Só que já afeta porque você colocou acima da verdade, acima daquilo que é verdadeiro, um prazer, um desejo. Que é o quê? A ganância, ter um dinheiro, ter uma riqueza. E aí que tá o ponto. Então, o que é o certo? E aí o certo é a verdade. A verdade é o certo. Porque por mais que a verdade doa, porque ela vai doer, a verdade ela não nos engana. Ela não quer deixar a gente uma sensação de está tudo bem. Não, a verdade ela vai dizer: não está tudo bem e é preciso fazer alguma coisa, é preciso tomar alguma solução para que se resolva o problema. Eu gosto dessa passagem que eu separei em João 8,32, porque antes dele entrar nesse versículo que é tão conhecido, fala que alguns judeus creram em Jesus, né? Só que a gente vê que o crer ele é apenas legal, eu creio que Jesus fez isso. E aí precisa de uma ação. Jesus fala sobre a permanência na palavra, né? E a permanência na palavra levaria eles a ser verdadeiros discípulos. E aí o 32 que eu separei diz assim: e conhecerão a verdade os libertará. A verdade nos libertará da mentira, do engano, da falsidade, do comodismo, do achar que está tudo bem quando não está tudo bem.
do realmente evidenciar o erro e procurar uma solução. Se o mundo está no caminho errado, então procure a verdade. Encontre a verdade, que não e não deixe que a verdade seja manipulada por você. Segure essa verdade e fale: não, a água é molhada. Seja uma das pessoas que não levantou a mão, porque a água é molhada. Isso é a verdade, ninguém vai mudar isso. Por mais que seja pago, você pode até discordar. E possa até haver uma votação e todo mundo fala: não, mas a maioria vence. E aí você entende que a maioria não significa que estão certos. É isso. Vamos terminar com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pela sua infinita misericórdia. Agradecemos pelas suas bênçãos, Senhor, derramado. Agradecemos pelo seu imenso cuidado, Pai. Quem somos nós perante a sua intensa presença e magnífico amor, Senhor? Pai, nos conceda o querer de conhecer a verdade e não nos apegar ao nosso próprio prazer, aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que é o certo, é o correto, porque sabemos que isso nos levará à liberdade. Que nós não venhamos nos enganar, a mentir para nós mesmos, mas venhamos confessar a verdade e viver por ela. É isso que no nome de Jesus. Amém. Se não estou onde quero estar, então como vou para onde quero ir? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre aonde quero ir, vamos falar de como chego no caminho certo. Quando nós estamos indo a algum lugar, nós percebemos que estamos tomando o caminho errado, nós trocamos de direção e endireitamos nossos caminhos para assim chegar no objetivo que queremos, seja ele qual que seja ele qual for. Então, a gente entende que o caminho certo é o caminho ao qual nós queremos ir. Isso é o básico de você começar um trajeto, começar uma jornada, no caso do áudio, uma vida, né, em Cristo. Mas a gente entende que o caminho certo é onde você quer ir. Depois que nós reconhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que chegar a Ele de algum modo. Como que nós chegamos a Jesus, né? Como chego no caminho certo? Como que nós chegamos a Jesus? Nós chegamos a Jesus entendendo a Jesus. Primeiro nós precisamos entender qual é o caminho que precisamos percorrer, quem é que queremos do nosso lado, e que esse caminho agora, a partir do momento que nós escolhemos para onde queremos ir, temos que tomar as direções certas para nos levar a Ele. Então nós precisamos ler para poder entender quem é Jesus, para podermos seguir o caminho de Jesus. Nós precisamos ler a palavra, aplicá-la, para assim a gente conseguir posteriormente, né, conquistar esse caminho. Nós precisamos de algumas coisas básicas, como crer, aprender sobre a palavra, se batizar. Então essas coisas, que é o básico do básico para o cristão, é o caminho do cristão. E permanecer nesse caminho depois de batizado é extremamente essencial para o cristão. O caminho certo, o caminho que nós buscamos é a Jesus. Várias pessoas buscam vários tipos de caminho pelo mundo, mas o único caminho que sabemos que realmente vale a pena você se esforçar e literalmente dar a sua vida é o caminho de Jesus. Então, gostaria de ler o versículo Mateus 6:33, onde ele diz o
que nós devemos buscar? Qual é o caminho que devemos buscar? Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então, para darmos um rumo à nossa vida, nós precisamos buscar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o trajeto, será acrescentado a nós. O trajeto da nossa vida como cristãos será acrescentado por Deus em nós. E assim, conseguiremos atingir o nosso tão sonhado objetivo. Esse foi o áudio. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro. Se não ficou claro, convido a me chamar no privado, que eu tentarei esclarecer o melhor possível. Não esqueçam de ouvir os áudios anteriores, eles são complementares a esse que eu gravei agora. E também não esqueçam que Jesus é meu humano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E aquela recomendação básica e costumeira de que se você não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausa aqui, volta lá, ouça com atenção e com toda certeza. Isso trará para você um pensamento edificante, um conhecimento maior sobre a palavra de Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos falando nesse período de Aonde Eu Quero Ir. E o episódio de hoje falando uma vez salvo, sempre salvo. Peço a você que preste muita atenção no devocional de hoje, não que você não preste atenção nos demais, mas talvez o de hoje seja o meu devocional mais intenso e pode te trazer algumas dúvidas. Não fique constrangido em perguntar a mim ou qualquer um dos irmãos que participam desse grupo, ou até mesmo alguém da sua confiança, sobre esse devocional. Porque quando nós falamos da salvação, ela é única e exclusiva pertencente a Jesus Cristo e somente por ele somos salvos. Portanto, existem algumas coisas que muitas das vezes a gente confunde com as tradições. O versículo que eu selecionei para que nós falássemos hoje é um versículo que deixa muito claro que nós temos que tomar muito cuidado quando o tema é salvação e o que garante a nossa salvação. A salvação, ela não depende dos seus atos, única e exclusivamente do seu esforço, ela depende de uma combinação de fatores, mas todos eles através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existe salvação. Assim como também depende muito da sua fé, do seu coração e, como a palavra mesmo diz, das suas obras, pois pelas suas obras você demonstra o que o seu coração está cheio, assim quanto grande ou qual o tamanho também da sua fé. Dito isso, vamos pensar um pouquinho sobre Paulo, vamos entender um pouquinho sobre Paulo. Paulo foi o homem que mais escreveu cartas ou livros da Bíblia que a gente conhece hoje. Você pode somar dentre o Novo e o Velho Testamento, nenhum outro homem foi pregador da vontade de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo ou de qualquer outra esfera a respeito da vontade de Deus. Paulo, apesar de ter começado a sua vida intensamente como perseguidor da igreja, em um determinado momento Deus o seleciona, pois ele pertencia já a Deus, ainda que fazendo errado, seguindo o próprio coração. Aí, de repente, ele tem uma experiência com Jesus Cristo e a vida dele se transforma. E a mesma intensidade que ele perseguia a igreja, ele passa a ser um pregador. E se você estudar a vida paulina, Paulo teve uma vida muito apertada, muito dificultosa, de muitas provações, de espinho na carne, mas ainda assim, alguns estudiosos acrescentam a Paulo 14 livros escritos na Bíblia. O que se aproxima de Paulo, o que mais se aproxima é Moisés, com 5 livros. Então, Paulo certamente foi um dos homens que mais utilizados por Deus para falar, para chegar até mim, para chegar até a você, e isso é muito maior do que o nosso entendimento é capaz. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos trocar informações e cada vez mais nos aproximar do quão perfeita e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pois bem,
Paulo escreveu 13 livros atribuídos a ele e tem mais um livro que, pelo jeito, pela forma de escrever e pelos termos utilizados, se atribui a Paulo, que é o livro de Hebreus. Pois bem, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Consegue entender que esse homem, que foi o instrumento de Deus, não existe nenhum outro homem com mais registros da pregação do Evangelho, que tenha escrito mais. Enfim, todos os apóstolos sofreram muitas perseguições, muitas mesmo. E de várias formas, Paulo inclusive era questionado se ele era realmente um apóstolo por não ter andado diretamente com Cristo. Porém, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, perdão, ao contrário, 1 Coríntios 10, 15, ele deixa bem claro que não é porque ele é apóstolo, e sim a graça de Deus que mora nele, que faz dele apóstolo. E ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. Então nós estamos falando de um homem que realmente entregou e dedicou a sua vida a Deus, dizendo que ele tem que tomar cuidado e ele subjuga o corpo dele para que o corpo dele seja escravo da vontade da sua própria mente. Ou seja, não era do seu ego, e sim de suas escolhas. Então, se um homem como Paulo tinha medo de ser reprovado, porque também era um conhecedor, por ser um homem muito conhecedor da palavra, ele se recordava de situações como a de Moisés, que por estar irado com o povo, ele irou, acabou pecando contra Deus, porque ele bateu na pedra, e isso é uma outra história. Se você tiver uma dúvida, alguma coisa a respeito, pode me perguntar. Ele bateu na pedra ao invés de seguir aquilo que Deus tinha ordenado para que ele fizesse. Quando ele bateu, a pedra fendeu, saiu água da pedra, mas ele, pelo ato que ele cometeu, ele não viu a terra, ele viu a terra prometida, mas não chegou a andar, nem conhecer, pisar, sentir a terra pela qual ele conduziu o povo por 40 anos no deserto. Forte isso, né? É muito comum você encontrar, tem algumas placas de igreja que diz, principalmente os assembleanos, que eles dizem que eles são os 144 mil descritos na Bíblia que serão salvos. É comum dentro de várias igrejas, de várias denominações, inclusive eu já ouvi até de alguns irmãos dentro da própria Igreja de Cristo: eu tenho certeza da salvação. Perceba que nem Paulo tinha isso. Alguns homens têm e pregam isso, mas erroneamente. Não é possível que qualquer homem tenha o conhecimento de como será, mesmo porque o próprio Jesus deixou bem claro que muitos chegarão a ele e vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Mas o Senhor vai responder: afasta-te de mim, pois eu não vos conheço. Perceba, uma coisa é ser membro da família de Deus, outra coisa é ser instrumento de Deus. É muito diferente. Você pode ser os dois, inclusive, ser um instrumento afiado do Senhor e ser membro da família de Deus através de Jesus Cristo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque Deus não escolhe, Deus usa, inclusive usou uma jumenta para falar e dar uma mensagem quando os homens não compreendiam aquilo que ele determinou para as pessoas. Então, uma jumenta falou. Imagina o que Deus pode fazer com a vida de um ser humano. Então compreenda com muita atenção. Não acredite nisso, de que existe uma certeza de salvação. A salvação depende da vontade de Jesus Cristo. Ele é o único juiz reto, correto, 100% puro, que deu a própria vida para que você tivesse vida e através da sua vida você fosse salvo com as suas escolhas, com a sua fé e com aquilo que você escolheu para a sua vida. Muito cuidado com isso. Não existe certeza da salvação, existe todo o evangelho em si vem se cumprindo, nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo e no retorno de Jesus Cristo é que nós teremos certeza. Não acredite que exista já uma certeza da salvação, pois o maior apóstolo, o apóstolo que mais trabalhou na pregação, deixa bem claro que ele tem medo de ser reprovado. Moisés foi reprovado, Balaão foi muito utilizado por Deus no Velho Testamento, mas a Bíblia não deixa claro que ele foi salvo também. Ele era um falso profeta e foi muito usado. Deus falava inclusive com ele, mas ele era usado como instrumento do Senhor. É muito diferente do caso de outros homens, é muito diferente, mas ele foi muito usado para a vontade de Deus. Porém, ele fazia o próprio desejo.
Uma forma clara da gente compreender isso é a história dos dois primeiros reis de Israel. O primeiro rei foi Saul. Quando Deus deixou claro para Saul que ele sofreria uma punição, Saul rasgou as vestes, ficou chateado e procurou um subterfúgio, né? Procurou um espírita para conseguir não perder aquilo que Deus disse que ele perderia. Ele ficou triste pelo que perderia e não pela ordenança de Deus. Ele não se arrependeu de ter sofrido, de ter pecado contra Deus, ele se arrependeu dos tesouros que perderia. Davi, quando pecou contra Deus, ele deixou bem claro para o Senhor: Senhor, tira-me o reino, tira minhas vestes, tira tudo que o Senhor quiser de mim, só não tira o teu Santo Espírito da minha vida. Percebe a diferença? Muitas das vezes nós estamos olhando para situações humanas e esquecemos das situações espirituais. Não confie em algo que não está nas mãos de Deus. Não é porque um irmão mais velho da congregação disse a você que está certo da salvação que ele realmente vai ser salvo. Quem decide isso é somente um homem. E esse homem está nos átrios do Senhor, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando o dia para vir buscar você e a mim. Mas até lá, que façamos por onde fazer valer o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Sigo no caminho, mas está difícil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Bruno. Hoje, continuando o tema da semana sobre onde quero ir, vamos falar sobre conflitos com a família.
o rumo que estou tomando é o melhor? Nesse momento a gente entende já que o caminho de Cristo, ele é realmente o melhor. Mas essas dúvidas podem aparecer quando as dificuldades começarem a aparecer também. Conforme a gente vai vivendo, as dificuldades aparecem. Muitos, a dificuldade pode ser mais branda, outros, a dificuldade pode ser mais pesada. A questão é que Deus coloca sobre nós apenas fardos que nós vamos conseguir suportar. Para aqueles que têm essa dificuldade com a família, que é uma dificuldade muito pesada, a família, o contra-apoio da família, a reprovação da família sobre tal ato de se converter, algo que eles deveriam apoiar, algo que eles deveriam não, né? Algo que eles devem apoiar, que é o melhor para você, que também se eles se converterem, se a família depois vier a se converter, vai se tornar o melhor para elas também. Para nós que somos cristãos, isso não há nenhuma dúvida. Mas para as pessoas que estão fora, talvez esse não seja o pensamento deles. Conforme a gente vai avançando na nossa vida, a gente vai encontrar tipos de dificuldades. E esse daqui é um dos piores, quando a família se opõe contra você, e aí você vai ter que tomar uma escolha: alegrar a família ou alegrar a Deus. Primeiro, usando a parte mais sentimental, a gente tende a querer buscar mais a questão da família do que a questão de alegrar a Deus. Pois a família é algo que nós já convivemos durante anos, é algo que nos faz muito felizes, e na maior parte dos casos, né, com tristes exceções, mas a família é aqueles que estão nos cercando e que compõem a nossa vida em si. Aqueles que nos cercam também compõem a nossa vida. Então, quando essas pessoas que nos cercam começam a reprovar as nossas ações, as chances de nós pararmos com elas são muito grandes, sejam ações boas ou ações ruins. Nesse caso, é uma ação boa, você está procurando o caminho do Senhor. Dificilmente as pessoas vão ter esses casos assim, em que a família ela vai se opor fortemente, porém, pode acontecer sim. Então, nesses momentos, a gente tem que lembrar por que que nós começamos a seguir esse caminho. Por que que nós acreditamos que esse caminho era o melhor? Nós reconhecemos a Jesus, nós reconhecemos a Deus, nós acreditamos em Deus, reconhecemos que somos pecadores e estamos tomando esse caminho agora. E quando nós lembramos de quem é Deus, nós lembramos que nada, absolutamente nada, está acima dele. Por mais que as pessoas possam ter conflitos com isso nas suas famílias, é importante lembrar que a vontade de Deus ela permanece acima de todas as outras vontades. É difícil, quer dizer, é fácil falar, né? Para quem não está numa situação dessa, é fácil falar, apenas siga a palavra. Mas é um ato difícil você ir contra a sua família. Nesses momentos você tem que ter paciência com os seus próprios parentes, em que ao longo da sua jornada como cristãos, mesmo que eles não gostem da sua decisão, eles vão se acostumar. E você não vai mudar como pessoa, você vai melhorar como pessoa. Você vai reconhecer, você não vai mudar no que eu digo, claro, você vai mudar, né? Você vai ter novas atitudes, mas mudar no que eu digo é acabar piorando como pessoa. Você não vai piorar, você vai melhorar como pessoa. Nesses casos que as pessoas se opõem, talvez, seja pelo fato de não entenderem muito sobre a questão de Cristo em si e acabarem pensando, meu filho vai virar um extremista, vai virar um cara que não, não consegue mais falar nada a não ser sobre religião. Isso aconteceu um pouco na minha vida, mas minha família sempre me apoiou bem sobre essas coisas, essa decisão que eu tomei, veio de família não cristã. Nesses casos, as coisas podem
se atritar e você tem que lembrar quem é Deus, quem é o Senhor. Você tem que colocar Deus acima de tudo, lembrar por que você se converteu. Quando você lembra quem é Deus, você sabe que nenhuma vontade além da dele importa. Por mais que seja difícil, por mais que seja trabalhoso e doloroso, nenhuma vontade acima da de Deus importa. A única vontade que te importa é a vontade de Deus. Então, a gente olha para esse momento em que nós temos esse conflito e sabemos que é o rumo certo, pois a própria Bíblia nos diz sobre essas coisas. Gostaria de ler um versículo sobre Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque é estreita, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, quando você já encontrou essa porta, você reconhece essa porta, você sabe quem é essa porta, você decide passar por ela. Ela é estreita, você vai ter dificuldades. A questão da passagem aqui, que eu falo quando ela é estreita, é que você vai encontrar dificuldades. Todos vão encontrar dificuldades. Seja ela qual for. Às vezes vai ser uma dificuldade mais branda, aos seus olhos, né? Aos seus olhos pode ser uma dificuldade mais branda. A dificuldade dele não é tão grande quanto a minha dificuldade. Aos seus olhos pode ser. Mas aos olhos das outras pessoas, a sua dificuldade não é tão grande quanto a dificuldade dele. Depende muito do ponto de vista. Então, quando você já encontra essa porta, quando você encontrou essa porta, agora você tem que permanecer se apertando para conseguir passar. Nesse momento, a porta, que é larga, você já sabe. E se a sua família te incita a ir para a porta larga, você tem que analisar a situação como um todo, lembrar quem é Deus e seguir para a porta estreita. Podem haver conflitos e se houverem, você vai ter que ser forte e honrar o nome de Deus. E se não houver ainda conflitos, amém por isso. Que bom que isso aconteceu sem conflitos. Mas é importante a gente sempre lembrar dessa passagem que nós descobrimos e que nós nos esforçamos para passar por ela. Por esse áudio é isso, espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer aqui para vocês. Se não ficou claro, convido a me chamarem no privado, que eu tentarei esclarecer o melhor possível. Não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tema: aonde quero ir? Episódio de hoje. Realmente ganho tantos irmãos? Antes de começarmos esse devocional, se você ainda não escutou os outros devocionais, eu peço, fica aquele lembrete, por gentileza, pare esse devocional, escute os demais dos irmãos que prepararam com tanto carinho e depois ouça com muita atenção esse devocional. E eu peço a Deus que, assim como eu peço que o Senhor fale através dos outros devocionais que os irmãos têm feito, que o Senhor também fale através desse devocional aqui com você. Então, tenho ganhado irmãos? Fica uma reflexão para pensarmos sobre esse assunto. Então eu gostaria de ler uma passagem que vai falar um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 32. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele,
isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então aqui nessa passagem a gente observa aqui que os saduceus, que eram membros de um partido religioso que negava a ressurreição, eles se encheram ali, né, de inveja pelo fato dos apóstolos ali estarem realizando, né, muitos milagres através do Espírito Santo. E por isso recolheram ali os apóstolos na prisão. Mas mesmo assim, Deus enviou um anjo à noite e abriu a porta do cárcere, e eles foram depois até o templo para ensinar a palavra de Deus. Então a gente, resumidamente aqui, a gente vê que eles trazem de volta ali, né? Eles pegam ali Pedro e os outros apóstolos para interrogar. E aqui, eles pegam aqui Pedro, os apóstolos, para interrogar. E eles falam expressamente, eles ordenam que Pedro, né, e os apóstolos não eram para ensinar mais esse nome, o nome de Jesus. Eles falam que Pedro ali, né, e os apóstolos ensinando a palavra de Deus estavam enchendo de doutrina Jerusalém. E ainda fala: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas o que mais me chama a atenção, o que eu queria falar aqui, entre nós aqui, irmãos, sobre o que o Pedro afirma aqui, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque aqui, nesse sinédrio,
onde tinha um tribunal ali, onde eles faziam o julgamento, foram próprio eles que julgaram ali, né, Jesus. Foram eles mesmo, né, que levou o Senhor ali até a cruz. Claro que o Senhor, ele teria que, de qualquer forma, passar pela cruz, né? Foi isso que o plano de salvação de Deus determinou para que o Senhor passasse, sendo um sacrifício vivo na cruz. Mas eles, mesmo tendo errado lá atrás, tendo feito tanto algo errado assim contra o Senhor Jesus, eles não se arrependiam. E tomados de inveja, eles lutavam ainda contra a obra de Deus. Mas mesmo assim, Deus ali libertava ali os apóstolos para pregar a palavra do Senhor. Então, se pensarmos em Pedro, através dessa atitude, através de Pedro, né, ali Pedro permitir, né, Pedro permitir por ser usado também pelo Espírito Santo. E não só ele, como os demais apóstolos, realmente eles ganharam muitos irmãos. E eles sofreram muito para que essa palavra hoje estivesse aqui na minha frente. Assim como você aí na sua casa, você também tem uma Bíblia, acredito eu, que você pode até acompanhar essa leitura junto comigo. Então, o que vale mais é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O que vale mais é a palavra do Senhor. Então, isso seja na sua casa, isso seja no seu trabalho, isso seja em qualquer caminhada que você estiver enfrentando ou qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Mais vale obedecer a Deus, isso sim é o que é certo, do que obedecer aos homens. Claro, temos autoridade e devemos também ter um papel fundamental, as autoridades, né? Devemos obedecer às autoridades, mas se essa autoridade for for contra a palavra de Deus, realmente devemos primeiramente obedecer a Deus do que aos homens. E pelo fato da nossa conduta e pelo fato de como andarmos, realmente vamos ganhar irmãos e irmãos em Cristo através da nossa vida, através de como nos comportamos, através, né? Porque muitas pessoas estão observando o nosso jeito de agir e se realmente estamos levando a sério a palavra do Senhor. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos dê força para realmente ganharmos irmãos. E esses irmãos irmãos em Cristo. Que Deus fortaleça a nossa fé. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quero ir? E o episódio de hoje. Se não mereço, então por que sou salvo? É um dos temas mais impressionantes e maravilhosos da palavra, onde nós vemos as nossas vidas sendo confrontadas a algo que é tão difícil de se explicar. Porque nós não somos, quando pensamos na salvação, nós não somos pessoas que acreditamos que uma vez salvo para sempre, ou que nossas obras nos darão as cadeiras maiores no reino do céu, ou nos darão um pedaço de terra, como nós dizemos no reino dos céus. Né? Não que qualquer uma dessas coisas vão ocorrer no céu. Só um exemplo, né, que nós damos.
Mas como entender isso? Se as nossas obras nos salvam, mas nós mesmos não conseguimos nos salvar sem elas, uma vez salvo, não é salvo para sempre, como assim, né, tudo isso acontece? E pior, não somos nem merecedores. Então, como chegar à salvação? Nós acho que já entendemos que são duas coisas que a gente precisa estudar, dar uma olhadinha em Romanos para entender, né? O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então é importantíssimo, fomos justificados, né? Precisa de fé para ter paz com Deus, mas nós temos que ser justificados através do sacrifício de Cristo. Então dá para entender já a salvação como funciona aqui, e aí a gente vê várias vezes, né, a palavra falando que não é por obras, mas sim pela fé que nós temos, pelo nosso próprio comprometimento de agora em diante, depois de batizados, né, depois de arrependidos, batizados, seguirmos através do que Cristo pede. E aí nós vamos sendo obedientes, que é o que Deus pede. Seja obediente, tá? Seja obediente. Pedro vai falar isso lá em 1 Pedro. Nós devemos ser filhos da obediência, lá na primeira carta de Pedro. Então é o que Deus quer de nós. Isso então é bem entendido. Mas ainda assim, uma coisa que é bem interessante mas nós não somos merecedores. E então Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, em diante, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Paulo fala muito sobre isso em Romanos e nos ajuda a entender bastante sobre o nosso estado, porque todos nós pecamos e não teríamos como pagar no preço desses pecados. Foi através do que Cristo Jesus fez e o que Deus permitiu que ele fizesse, seu filho fizesse por nós. Por que é tão importante entender isso? Que sim, nós não somos merecedores, mas Deus, através do seu amor, se lembra de nós. E ele coloca de lado todos os nossos pecados cometidos, se nós, claro, se arrependemos deles, e nos abraça. Fala, pode vir, eu quero a salvação de todos vocês. E esse é um grande problema do mundo. O mundo não consegue compreender isso porque o mundo odeia Deus. Odeia as suas obras, as suas palavras, as suas práticas. Então, para o mundo isso é impossível de se entender. Porque o mundo gosta de ser autossuficiente, o que não pode ser. Não pode nem ser justo, nem justificador. Só Deus pode ser isso, né? E nos justificar de toda a injustiça. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, nós vemos tudo o que aconteceu e eu peço que você leia, eu não vou ler aqui, só dar 2 pontos. Quando nós olhamos o versículo 21 do capítulo 15, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é importante nós reconhecermos. Nós não somos merecedores do perdão de Deus de nada, porque nós pecamos contra Deus. Não adianta a gente falar, não, mas eu não sabia que era contra Deus. Ainda assim peca contra Deus, porque todos nós temos noção de que Deus existe. A gente pode só não aceitar isso, ou então inventar um outro Deus pra gente, mas nós sabemos que Deus existe. Alguém criou tudo isso, né? Ou então nós podemos nos afastar de Deus, como foi o caso do filho pródigo aqui. E aí, no versículo 22, olha a correção do pai. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Percebe? Ele fala: Eu não sou merecedor, pequei. E o Senhor fala: Pega a melhor roupa. Deus não está preocupado em falar: Você é um lixo, isso. Não, não. Quem faz esse tipo de coisa somos nós, não Deus. Deus é amoroso e misericordioso. Ele quer nos salvar. Ele quer, mesmo nós não sendo merecedores, nos tornar filhos dele. Mas filhos da obediência, não esqueça isso. E da mesma forma, mesmo que você fale, mas eu nunca cometi nenhum pecado grave, poxa, não, eu observo muitas das coisas. Pode falar igual aquele homem
rico, né, que conversou com Jesus e disse que fazia todas as coisas que era pedido. E aí quando a gente olha pro irmão aqui no capítulo 15, ele parece se achar merecedor. E o pai nunca fez nada disso pra ele. Ele que, nossa, tudo foi tão bom. E é interessante, né? Mas então ele respondeu a seu pai, versículo 29. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus pensa de nós. Que nós estávamos perdidos e revivemos. Que nós poderíamos estar indo para o caminho errado, mas voltamos, contornamos o caminho. Estamos com Ele. Tudo Ele nos deu, né? Que é dele pra gente também. Mas nós não somos merecedores. Quando nós achamos que somos merecedores, nós viramos pessoas egoístas como esse outro irmão. Nós não somos merecedores de nada. A graça de Deus foi dada para nós porque Ele quis nos dar. Nos salvar, porque isso demonstra o que é o amor verdadeiro. Se você ainda não entende o que é o amor verdadeiro de Deus, eu convido você a ler mais a palavra, a olhar mais por esse leite espiritual e entender que Deus é amor. E o amor que você sente, se é um amor que vem do teu coração, do que você acha certo, isso não é amor, isso é egoísmo. Isso são as obras da carne na sua vida. Mude isso e entenda que nós não somos merecedores, nós somos acho que muito melhor do que isso, né? Nós somos filhos de Deus que recebemos dele a oportunidade. Porque se dependêssemos de nós mesmos, nós nunca chegaríamos lá. Que a paz do Senhor esteja com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o Mano Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema segue sendo Aonde Quero Ir. Esse aqui é o episódio de número 10, onde aplico os meus dons. Vem comigo. Creio que você deve ter ciência que você tem dons, deve ter feito uma reflexão acerca das coisas no qual você tem uma facilidade em fazer, uma grande competência em executar. Creio que essa parte já esteja bem tranquila para vocês. Dado que vocês observaram os últimos podcasts, os últimos áudios que gravamos aí nas últimas semanas. Diante disso, você compreendendo bem, as suas capacidades, habilidades e competências, você pode utilizar isso, os seus dons ali, para N coisas, por exemplo. Para você se autoconhecer, é uma possibilidade de você usar o seu dom, para que você explore oportunidades, para que você encontre algo que te faça bem, para que você ganhe dinheiro, para que você tenha status, para que você prospere, Enfim, você consegue aplicar aí os seus dons de diversas maneiras. Creio que mencionei até aqui seja a forma vazia e cotidiana, no qual o mundo caminha utilizando ali os seus dons. Vejamos então o seguinte: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 9. Uma maneira aí, deixando a Bíblia falar conosco, pautada ali na palavra de Deus, de você aplicar os seus dons é no seguinte: primeiramente que você faça isso, você não faça isso, na verdade, né? Nem por contenda e nem por vanglória, né? Uma glória em vão, de forma alguma. Aplique os seus dons por humildade e considere os demais superiores a você. E se o seu próximo faz isso da mesma forma, teremos aí uma equidade. Não atente, né, propriamente para o que é seu. Eu citei aqui, há minutos atrás, N maneiras de você aplicar os seus dons para obter um benefício próprio. Será que não seria mais interessante, mais louvável, mais maduro você buscar aplicar os seus dons para o benefício do próximo? Dessa forma, haja o mesmo sentimento em Cristo em você. Ou seja, Cristo a gente pode acompanhar ali, creio que vocês conhecem, atentam também ali sobre a história, sabe, a passagem do seu ministério aqui na Terra. Jesus Cristo buscou, com toda certeza, aplicar os seus dons, né, para benefício do próximo. Será que é tão difícil, será que é tão complicado nós tentarmos sermos semelhantes a Cristo? Temos o mesmo sentimento, né, de humildade, de considerar o outro superior a nós mesmos, em aplicarmos nossos dons, habilidades e competências para benefício mútuo, não somente o nosso? Creio que dificuldade não há, né, desde que possamos estar esvaziando-se de nós mesmos, dia após dia, buscando cada vez termos o perfil e refletirmos a luz de Cristo. Acho que essa deve ser a chave no qual, para que possamos ter êxito nisso, né? Convido você a fazer um exercício comigo. Neste momento, pense em pelo menos 3 coisas no qual você consegue aplicar o seu dom visando o benefício do seu próximo. Pensa aí rapidinho, né? Já deve ter vindo pelo menos 3 coisas facilmente na sua mente, aí eu tenho certeza disso. Agora veja como que você consegue colocar em prática. E veja também o que impede que você faça isso. Tendo em mente o que você pode fazer e as dificuldades, coloque isso em oração diante de Deus, dizendo: papai, me capacita. Papai, lapida o que precisa ser lapidado, papai. Acerta as arestas. Poda, papai, os galhos que não estão dando mais frutos, Senhor, para que eu possa dar os frutos que sejam agradáveis a Ti, Senhor. Pai bendito, quebra o vaso, papai, refaz tudo de novo, Senhor. Transforma, papai, a minha vida para que eu possa, Senhor, aplicar os dons, meu Deus amado, aos demais, aos domésticos da fé, Senhor, aos que estão no mundo, para que eu possa, meu Deus, edificar, papai amado, o corpo onde eu congrego, edificar, papai amado, a vida dos que estão próximos de mim. E que com isso, papai, eles vejam, papai amado, a luz que reflete em mim e desejem, papai, fazer parte disso, Senhor. Creio que essa é um exercício bom de oração aí que recomendo que você faça. Meu jovem, esse foi o devocional de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, aos adoradores. Nada aqui para mais um devocional, mais uma reflexão. Continuando o tema da semana, aonde eu quero ir? Hoje o tema é cair, mas vou levantar? Ainda sou aceito? É interessante, né?
Quando nós falhamos com alguém, quando nós cometemos algum erro, e ao reconhecimento do erro, existe uma vergonha, uma profunda tristeza que faz com que a gente não se sinta confortável, porque isso vai tirar a gente do nosso daquilo que tá mais fácil, né? Mais fácil de fugir do que chegar a pessoa e assumir o erro. E isso vai gerar a vergonha, né? De voltar e reconhecer. Mas o objetivo da vida é que nós venhamos enfrentar não aquilo que é mais fácil, até porque se a gente só viver pelo que é fácil, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, né? Seremos como uma criança mimada que teve tudo dos pais e nunca precisou passar por nada, né? Tudo ali foi suprido, tudo ali foi cuidado, e isso não é tão bom assim como parece, né? Por mais que Deus ele cuida da gente, ele nos protege, ele ele não nos livra de tudo, né? Que aos nossos olhos são ruins, né? Porque Deus ele percebe que há um crescimento em algumas coisas para nossa vida. E eu acho muito interessante essa questão de a ideia de cair e levantei, né? Eu posso levantar? Claramente sim, né? Você pode se levantar. Isso é até uma metáfora para o desvio da fé. Eu falhei na fé, eu me desviei, eu caí, mas eu posso levantar, né? A queda talvez não tenha sido uma escolha que você decidiu, mas levantar é uma decisão. Só que aí levantar existe força, né? Exige que você coloque algum peso, né? E levante e assuma esse peso. E aí, e aí sim, você pode levantar. E aí o que que você vai fazer com isso, né? E aí vem a pergunta: eu só aceito? Aceito por Deus? Aceito pela pessoa que eu magoei? Eu acho muito bonita essa passagem, Mateus 18, porque Pedro, aquele que sempre falava o que pensava, aquele que sempre buscava acertar, pergunta, né, para Jesus: até quando o meu irmão pecará contra mim? Eu devo perdoar ele até 7 vezes? Né, o 7 que era considerado o número da perfeição. Aí Jesus responde, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Se nós fizermos um cálculo matemático, aí vai dar um número um alto, né? Um número grande. E aí você vai ficar lá contando, né? Ó, essa pessoa errou comigo isso e aquilo. Não. Mas o ponto é que onde há perdão, onde há arrependimento, necessita do perdão. Onde há o reconhecimento de que eu caí, existe a aceitação do arrependido. Deus sempre aceita aquele que se arrepende. Mas é preciso desse movimento, o levantar, o decidir mudar, né? Não adianta apenas querer o mudar e não efetivá-lo de fato, né? Então a gente precisa, Deus ele aceita, com certeza. Ele sempre aceita um coração arrependido. Ah, mas eu errei na mesma coisa. Deus aceita se o seu coração for de arrependimento. O que Deus exige é isso. Porque todas as vezes que você fizer algo de ruim, cometer algum erro, e você chegar a Deus e se arrepender, Deus ele aceita o seu perdão. Ainda, principalmente se for de sincero coração. E ainda mesmo se for por mesmo motivo. Se for de sincero coração, Deus aceita o seu pedido. Mas também não podemos, com certeza, nos perder nessa ideia, né? E achar que podemos cometer pecados deliberados, né? Com certeza não é esse o objetivo. Mas o ponto é, da mesma forma como Deus nos perdoa, olhe para a sua vida. Deus te perdoou. Deus ele executou uma ação de perdão a você. Quem é você
quem seria você para não executar uma ação de perdão para o outro? Deus, em sua suprema perfeição e sem falha alguma, ele aceita aqueles que são imperfeitos e é. Você, que é igualmente perfeito em relação ao outro, não deveria aceitar o perdão do outro? Como desistir do outro se Cristo não desistiu de você? Como desistir do seu irmão se Deus não te rejeitou? Pense e reflita. E olhe para isso. É possível levantar. É possível estar de pé. E é possível ser aceito. Basta executar a atitude dos dois lados. Tanto daquele que quer o perdão, tanto daquele que perdoa. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia, gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinito misericórdia, licença pelas suas bênçãos, ter derramado, nós para cada vez mais possamos compreender o seu querer e a sua vontade, que possamos ter um coração perdoador, assim como do Senhor, do seu Filho, que se entregou na cruz em favor de nós. Obrigado por tudo, Pai. Esperamos em nome de Jesus. Amém. É isso, não esqueça, Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Falou. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve, e aquela recomendação básica e costumeira de que se você não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção e com toda certeza trará a você um pensamento edificante, um conhecimento a mais ou até mesmo uma dúvida a mais, mas sempre acompanhe também na sua Bíblia, justamente para que o seu conhecimento seja cada vez mais profundo, em quão boa, agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. Estamos falando nesse período aonde eu quero ir. E o episódio de hoje é um novo nome, uma pergunta. Com toda certeza você deve ter uma preferência, uma forma que você gosta de ser chamado. E isso você pode ver em determinadas épocas, em determinadas regiões, em determinadas situações. Existem coisas que eram comuns ser utilizadas em tempos passados, que não se aplicam mais hoje, mas também existem coisas que estão mudando à nossa volta de formas muito agressivas. E cada vez mais a forma que a gente chama ou trata uma pessoa faz muita diferença, não só para quem está recebendo, mas também a forma que é visto aquele que emite determinado chamado para aquela pessoa. Por exemplo, certamente você vai identificar assim, se você é do Rio Grande do Sul, é normal se chamar lá de guri. É uma linguagem normal você chamar uma pessoa de guri ou guria e guria, é normal na linguagem de lá. Você vai mais para o norte do país, norte e nordeste, é comum se chamar de piá. Ô piá, vem aqui, vai lá e assim. Aí você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, que é garoto, garota. E já no estado de São Paulo já é comum se chamar apenas de menino e menina, mas a referência é a mesma. É diferente pela regionalização. Existem também outras situações em que a gente fica até desconfortável que acontece, mas algumas pessoas insistem ainda, e é comum, ainda vai acontecer muito. O Brasil precisa amadurecer muito em diversos assuntos, como por exemplo a questão de pronomes, a questão de racismo. São temas que ainda se discute muito e se fala pouco, inclusive, sobre isso na igreja, mas é cada vez mais comum, né? A gente vê que o mundo vai evoluindo e a igreja precisa também ter determinados posicionamentos e colocações, mas tudo com embasamento bíblico. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, vou dar um exemplo de como era no versículo que a gente vai utilizar, o chamado de Deus para as nossas vidas, que esse é o mais importante, independente de regionalização, independente de pronome, independente de qualquer situação que a gente possa viver aqui na Terra, de como nos chamam, de como nos tratam, o mais importante é como Deus nos vê, como Deus nos chama e como Deus irá nos receber no dia D. Então, para isso, peço que você me acompanhe, por favor, em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe ou quem o dá. Então, esse é o chamado que nós temos para as nossas existências, a forma que Deus pretende te chamar. Explicando um pouquinho a referência em relação à pedra branca, no judaísmo antigo existia-se sempre viagens muito longas, né? Tanto para venda, compra, para vários processos que o judeu tinha esse hábito de viajar, de ser um povo que andava bastante. Era comum em determinadas cidades, quando a pessoa passava e era muito bem recebida ou gerava um vínculo, criava-se uma amizade. A pessoa, o anfitrião, uma das partes, pegava uma pedra branca, porque o branco para o judeu simboliza pureza, limpeza, enfim, tem uma série de significados positivos em relação à cor branca, por isso a pedra branca, e quebrava-se a pedra ao meio, ou seja, aquela pedra tinha um encaixe único. E por isso o judeu, quando em qualquer lugar que tanto fosse no destino da cidade do viajante, ou o viajante voltasse naquela casa na qual ele tinha sido se hospedado, ele automaticamente seria muito bem-vindo. Mesmo que depois viesse um filho dele, por exemplo, do viajante, em nome do pai, também utilizaria daquilo. O judeu trabalhava muito esse lado da gratidão e mantinha-se a conexão entre famílias, entre amigos, viajantes, e havia muito como por exemplo na parábola que a gente vê do bom samaritano, em que a pessoa deixou o samaritano deixou a pessoa ferida na hospedagem e falou: quando eu voltar, eu pago o que passou. Existia muito isso, era natural do judeu isso, quando alguém dava sua palavra ou quando tinha esse partir da pedra branca, tanto para o viajante, tanto para aquele que recebesse em sua casa. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que viajava muito, ela ia acumulando muitas pedras. E o fato disso, ela não saberia mais qual pedra é importante ou qual pedra não era, porque ela era muito querida em vários lugares, mas pelo fato de perder algumas pedras pelo caminho, ela era pouca aceita em vários lugares. Por isso, a bolsa de pedras não era algo bom a se ter, e sim poucas pedras em poucas paradas. Essa era a melhor mensagem para o judeu viajante. Mas, ao mesmo tempo, trazendo para o versículo que a gente acabou de ler e vamos entender um pouquinho a respeito de como a gente gosta de ser chamado. Muitas das vezes a gente gosta, a mãe da gente, só o jeito de que ela chama, pelo tom de voz que ela chama e sempre usa, se você tem nome composto é pior ainda, porque ela te chama pelo nome composto e faz questão. Só de ouvir já dá um frio na espinha, gela tudo, e a gente sabe como é isso. Eu não tenho nome composto, eu sofro um pouco menos. Mas ao mesmo tempo, tem algumas formas que a nossa mãe nos chama, a nossa mãe, a pessoa que a gente gosta, a sua namorada, namorado, a pessoa com quem você tem um bom relacionamento, sempre tem um amigo, um colega de trabalho às vezes, que tem uma maneira carinhosa que te chama e você gosta também. Agora imagina que tem alguns nomes, por exemplo, que marcam muito época também, né? Imagina, por exemplo, tem alguns nomes como Joaquim, que hoje em dia está na moda. Vai ser comum você encontrar um senhor chamado "Ô, seu Joaquim, tudo bem?" Como também tem um bebê chamado Joaquim e super normal. Existem alguns nomes que marcaram época. Você não vai ver, por exemplo, um bebê chamado Ananias. Consegue imaginar um amigo seu tendo um filho e colocando o nome de Ananias? Não. E existem alguns nomes também que são atemporais, como o de Paulo, por exemplo. É normal você encontrar um jovem chamado Paulo, como uma criança chamada Paulo, como um senhor. Ô, senhor Paulo, tudo bem? Como que o senhor está? As formas e os nomes vão mudando com o tempo, no entanto, que isso é tão importante que Cristo muda o nome dos apóstolos, assim como Deus muda o nome de Abraão, e como Deus em determinados momentos deixa claro como aquela criança que vai nascer deve se chamar, como é o caso de Jesus, de João Batista. O nome é muito importante, por isso tem uma passagem também que menciona o seguinte, que a nossa boca e a maneira que a gente clama, que a gente utiliza as palavras deve ser importante, porque uma fonte que produz bênção não pode produzir maldição, ou a fonte que dá água doce não pode dar água amarga ou salgada. E é muito importante que a gente trate disso, né? De como chamar as pessoas, como tratar as pessoas. E é tão importante a gente ter essa visão que Deus deixa bem claro, de novo, lendo o versículo:
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus, desde que Ele te criou, Ele te preparou e está esperando você chegar e receber a sua pedra branca, com o seu nome, aquele nome carinhoso, sabe, que muitas das vezes a gente se sente à vontade na família, entre os amigos. Imagina como seria carinhoso o nome que Deus te chamaria. É esse nome, é esse convite, é essa intimidade que Deus quer ter com você. Que você tenha um nome e um apelido carinhoso que somente Ele vai te chamar, e quando Ele chamar, só você vai saber que é você. E é muito importante que você produza esse relacionamento desde já, porque assim como um viajante recebia sua pedra branca, assim Deus também tem com você. Desde o dia que você nasceu, aceitou, creu, confessou, se batizou, que você vem buscando esse caminho. Você é um viajante nessa terra e você não pertence aqui. E quando você voltar para casa, lá estará sua pedra, seu nome e o Deus que vai te chamar por um nome que só você e Ele vai conhecer. Então, aproveite sua jornada, faça boas escolhas, alimente o seu espírito, estude a palavra, confira na Bíblia e lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.